Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita honra e muita alegria, nos apresentamos diante de vocês para dar continuidade ao projeto ABEBM TV 2022. Essa noite nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, falando das questões 186 a 188, pluralidade das existências e encarnação nos diferentes mundos. Agradecendo a todos mais uma vez por essa oportunidade de trabalho, vamos dar a oportunidade da leitura da coleção Fonte Viva, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Vinha de Luz, e a página de abertura é a de número 122, e a lição é Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, escrevendo uma epístola a Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais e obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para retornar à vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o novo viver, na maioria das ocasiões, nas condições de encarcerados, encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A povoação complicada, ou melhor, a provação complicada é consequência do erro e a perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos do nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Agradecendo a esse mesmo Deus misericordioso, que nos concedeu a vida e criou tudo à nossa volta, que deixou para nós um mundo pronto, criado, para ser explorado, vivenciado e retribuirmos com evolução intelectual e moral. Que esse mundo continue nos suportando, que esse mundo continue prodigalizando tudo de que precisamos para o alimento, para a regra do bom viver,
para o conhecimento, para a disciplina, enfim, para a sabedoria da vontade de Deus e para que estejamos interagindo com toda a natureza deste orbe para evoluirmos junto com Ele. Obrigado, Senhor. Se conosco agora e sempre. Graças a Ti. Muito bem. Nós vamos fazer a leitura rapidamente de O Livro dos Espíritos, das questões 186 a 188, no seu livro 2º, capítulo 4, cujo subtítulo é Encarnação nos Diferentes Mundos. Pergunta 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, não tem por envoltório senão o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que para materiais não tem Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Essa é a resposta. A 187 pergunta: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com a rapidez do relâmpago, ou seja, no estalar de dedos. E a 188 pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? E a resposta é simples. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. E há uma longa nota de Kardec, com orientação dos espíritos superiores, fazendo aqui uma comparação entre a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, o Sol, a Lua, mostrando que nenhum dos orbes circulando, gravitando nesse infinito universo, nenhum deles foi criado para ficar vazio, para ficar à toa. Deus não faz coisas inúteis. Então, a gente, rememorando a apresentação do dia 6 de janeiro de 2022, onde falamos também da encarnação nos diferentes mundos, mas relativamente às questões 172 a 176 desse mesmo livro dos Espíritos, apresentamos o seguinte, abre aspas: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Fecha aspas, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. E o Livro dos Espíritos, também volvendo lá na questão 132, pergunta: qual o objetivo da encarnação? Então, Deus impôs a eles e a nós com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão, como nós vamos ver mais adiante. E a questão 167 pergunta qual o objetivo da reencarnação. Aí é uma expiação. Para nós, que é para o nosso aprimoramento progressivo
junto com a humanidade, para que se faça a justiça de Deus. E aí a questão 170 pergunta: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Mas vejam bem, puro não é perfeito. Da mesma forma como descrito nas questões 101 a 113, há uma escala descrevendo os diferentes graus de evolução para aqueles que estão aqui na Terra. É natural que haja também uma gradação para demonstrar o quão importante essa escala é em todos os outros orbes, embora nós ainda não tenhamos a capacidade, com a ciência, de determinar que no planeta tal há o espírito tal, encarnado ou desencarnado, não conhecemos a natureza do corpo, da matéria que está lá. E nessa assertiva, a ciência ainda precisa confirmar tudo aquilo que a doutrina espírita, por exemplo, já vem trazendo e que também já estava lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, nesse intercâmbio dos espíritos encarnados na Terra, mas com a possibilidade do intercâmbio com o invisível. Que fique bem claro isso. Não é de agora. Sempre existiu e sempre vai existir, porque dependemos da espiritualidade amiga e superior a nós para nos orientar. Sozinhos nós não temos essa capacidade. Assim, de acordo com a doutrina espírita, há mundos primitivos que nós já passamos, expiação e provas que nós estamos concluindo, regeneração, os mundos regenerados, que é onde nós pretendemos ir, os mundos felizes, que é um sonho ainda muito distante, e os mundos celestes ou divinos, esses então não há nem como descrever. Recebemos apenas algumas informações esparsas, mas muito distantes da nossa realidade. Então a Terra, nessa atual jornada, pertence à categoria de expiações e provas, tentando caminhar para a regeneração. Considerando que a nossa criação não é recente, enquanto humanidade, intuitivamente acreditamos não ser a Terra o primeiro orbe em que reencarnamos, e isso é verdade. Nós temos essas informações de espíritos mais iluminados que pesquisaram, buscaram, evoluíram com o conhecimento, com a disciplina e, acima de tudo, com a observância e o cumprimento das leis de Deus, e nos deixaram o legado que nós vamos trazer daqui a pouco à lume, representados nos livros que estão aqui sobre a mesa, que eu vou mostrando aos poucos para vocês. Então, perdão. Se nós compararmos, então, os orbes diferentes, a função é para que haja um intercâmbio entre nós, entre todos os orbes, entre todos os espíritos, mas todos numa só direção. O progresso na direção de Deus. Então, tem-se na prática a lição da solidariedade entre os diferentes mundos e diferentes humanidades, tudo obedecendo às soberanas, eternas, imutáveis e perfeitas leis de Deus. Então, nós estamos ainda nessa fase de provas e expiações pela nossa própria responsabilidade. O livre-arbítrio nos trouxe até aqui. Se queremos evoluir, aí é uma outra questão. Então, se nós voltarmos nesse mesmo livro dos Espíritos, tem uma pergunta de número 55 que diz: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como creu, primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequenino globo tem o privilégio de abrigar seres irracionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. E isso não é de agora.
é de há muito tempo. Mas o que é a Terra? É um planeta de provas e expiações a caminho da progressão para planeta de regeneração. Na escala de 1 a 5, nós estamos sonhando em passar para o 3, o número 3, para chegarmos ao 4, para chegarmos ao 5, que é o ápice daquilo que nós conhecemos hoje. Então, se voltarmos agora no tempo, há mais ou menos 14 bilhões de anos, vamos chegar ao Big Bang, que foi a grande explosão que produziu, e o universo ainda hoje, 14 bilhões de anos depois, continua se expandindo. E daqui a pouco nós vamos ver os prodígios que o homem tem conseguido no caminho de descobrir mais e mais e mais. Então, há mais ou menos 5 bilhões de anos, o Sol e logo em seguida a Terra foram criados. Então veio o Sistema Solar. E depois da Terra veio a Lua. E aí, quando nós pegamos o livro Iluminação Interior, por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, ou O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, nós descobrimos que já passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, chegamos ao reino hominal e estamos sonhando com o angelical. Sonhar não custa nada. Então, nós, na medida em que fomos inseridos nessa grande correnteza, migrando de reino a reino e até agora, já contamos milhares de anos, quem sabe milhões de anos. Mas o número é bilhões. Jesus, Sol, Terra, Big Bang, Capela, Aldebaran, Sírios, nós vamos ver mais adiante. Então a matéria nasce, cresce, reproduz e morre, mas o espírito sobrevive. E é no progresso contínuo que chegará a pureza do anjo, que veio do átomo, como diz a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Veja bem, nós vamos falar de 3 questões, mas sempre nos embasando, nos amparando, nos apoiando nas outras, porque todo livro é uma história que se repete diante de nossos olhos e cada leitura tem uma interpretação diferente, acrescentando um conhecimento e ensinamento que vai melhorar a nossa sabedoria. Mas aí vem a pergunta, e o intercâmbio entre os orbes? É uma interessante questão. Observe a questão 243 do livro O Consolador, por Chico Xavier e Emmanuel. A pergunta traz, abre aspas, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? A resposta, todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamentado em que toda a verdade neste mundo acompanha que essa evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios, fecha aspas. E isso relativamente a Jesus. Quando Edgar Armand escreveu Exilado de Capela, Na Cortina do Tempo e Almas Afins, então exilado de Capela foram as 4 raças que vieram para a Terra para miscigenar com as que aqui existiam, para dar como resultado nós. O livro Na Cortina do Tempo fala da criação, povoamento e destruição de Atlântida e da Lemúria. E Almas Afins fala do Egito dos faraós. Se tiverem oportunidade, leiam a trilogia, porque vai formar um conhecimento muito grande para todos vocês. Então nós começamos a tomar ciência de que hindus, hebreus, egípcios e árias desceram à Terra depois de habitarem orbes mais adiantados
e que daria um novo salto evolutivo na evolução do planeta Terra. Eles já estavam bem mais adiantados, mas foram degradados para cá. Muitos por expiação, alguns por missão, mas vieram. E o resultado é que hoje nós temos um avanço enorme. Nos últimos 300 anos, nós evoluímos enquanto humanidade mais do que toda a história anterior. E, mesmo assim, é necessário expurgar os recalcitrantes para que a Terra, nessa fase de regeneração, possa, enfim, ficar desembaraçada desse peso que faz com que essa trajetória demore um pouco mais do que o normal para se cumprir. Então, o planeta tem que evoluir, a humanidade tem que evoluir, para e passo. Aquilo que estiver estorvando essa progressão tem que ser eliminado, tem que ser expurgado, para que o mundo fique mais leve, para que os miasmas deixem o orbe e ele então possa receber essa luz da evolução. Então, essa transmigração comum aos olhos do Criador e dos espíritos perfeitos que o auxiliam, também trouxeram o espírito de Aldebaran, que são as raças amarelas, aquela China milenária. Também tem essa influência China, Japão, Indonésia. E essas raças que chegaram miscigenaram com as raças que aqui já encontravam, que era a raça negra na África e a amarela que também já estava naquela região. Então, observem o livro A Caminho da Luz, por Chico Xavier e Emmanuel, e vai haver então, na descrição a grosso modo, nesse ir e vir, a depuração espiritual. Ela acontece à medida que alcança esse aperfeiçoamento, os espíritos se fazem merecedores de retornar aos orbes que evoluíram, porque eles foram expurgados, ou vão continuar na Terra, ou mundos semelhantes, agora para cumprir missões. Então eles alcançam esse galardão de poder retornar aos mundos que habitavam, aos orbes que habitavam, que evoluíram e tiveram que expurgá-los, porque cumpriram bem o seu papel neste orbe que é a Terra, ou podem continuar por aqui cumprindo a missão indefinidamente, desde que permitido pela espiritualidade superior. E aí, para vocês terem uma ideia, como é que se processa essa queda ou como é que se projetam essas missões? Vamos pegar, por exemplo, espírito recalcitrante do sistema de Sírios. Há muito tempo foram expurgados para que Sírios evoluísse mais um degrau. Então vieram para o sistema Capela. Promoveram a evolução do sistema de vários orbes em torno daquela estrela, mas ainda renitentes e impertinentes e impenitentes foram novamente expurgados, dessa vez para o sistema solar. E sabe-se lá por onde andam aqueles que continuaram em erro diante das leis de Deus. E nada garante que seja a Terra e o sistema solar, como um todo, o degrau mais baixo. Pode haver sistemas mais primitivos, e deve haver pela infinitude do universo. Ou seja, muitos podem estar amargando ainda hoje dores e angústias, quando já poderiam estar recebendo as benesses e a felicidade de mundos mais ditosos. Mas tudo resultado do livre-arbítrio. Planta, colhe. Semeou, vai colher. Lei de causa e efeito. Então, todavia, espíritos que mesmo muito evoluídos podem acelerar o progresso, vindo à Terra, por exemplo, para cumprir a missão. Esse é um grande exemplo. Maria de Nazaré, mãe de Jesus,
e também intercessora de toda a humanidade, teria vindo do sistema Sírios, junto com Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, João Batista, José, o carpinteiro de Nazaré, que veio constituir a família com Maria para dar um sentido de família junto a Jesus. Jesus não precisava de nada disso, mas nós precisávamos e continuamos precisando desse exemplo de amor, de carinho, de fraternidade, de solidariedade, porque a família é a célula máter da sociedade. Então, extraímos essas informações do livro Regina, o Evangelho de Maria, por Jorge Damas Martins. E os profetas e os filósofos que antecederam Jesus vieram preparar a humanidade para recebê-lo. E olha no que deu. Ele enviou Buda, Foyi, Lao Tse, Confúcio, o Dalai Lama, mandou Moisés, Elias, veio Sócrates, Platão, Pitágoras, Hermes Trismegisto. Todos vieram preparar o terreno para que a humanidade mais esclarecida pudesse então estar preparada para receber esse espírito pródigo, o mais puro e o único espírito perfeito, na chamada perfeição sideral que já tocou a terra, Jesus Cristo. E aí vem uma pergunta que a gente fez aqui na redação do trabalho. Como tornar diáfanos, quase imperceptíveis, translúcidos, sutis, etéreos, espíritos que encarnados optam no pleno exercício do livre-arbítrio em enraizar-se na matéria deletéria, mantendo os vícios que nos comprometem. Os espíritos de que a gente está falando aqui somos nós. Essa família de espíritos viciosos, recalcitrantes, impertinentes, desrespeitosos da lei de Deus, inclui toda a humanidade, na Terra em especial, incluindo esse que vos fala. Quando falamos, não é deles, dos outros, falamos de nós. Então, espíritos que se escudam na autoindulgência, ao invés de exercitar a autocrítica, como está lá na questão 918, né? Verdadeiramente o homem de bem é aquele que, ao se deitar, reavalia o seu dia, verifica se não fez mal a alguém, né? São Luís nos traz essa lição. Então, mais adiante, há uma questão de O Livro dos Espíritos, a 780 em especial. Pergunta assim: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. E aí, o Livro dos Espíritos é uma verdadeira enciclopédia moral que faz uma remissão às questões 192 e 365. Ou seja, lá tem uma explicação de que o espírito avança no intelecto e estaciona moralmente. Não adianta. Somos constituídos de duas asas, moral e intelectual. Enquanto não houver equilíbrio entre as duas, não alçaremos voos no rumo da perfeição. Então, vamos trazer aqui um exemplo. Olha o que a humanidade conseguiu na Terra: domínio do fogo, domínio dos metais, grandes construções, grandes navegações, máquina a vapor, que deu início à Revolução Industrial em 1750 na Inglaterra, arte e cultura. O homem criou a eletricidade, ciência e medicina, fissão nuclear,
que é a quebra no núcleo do átomo, o colisor de Hadron, que é entre a França e a Suíça, são 7 quilômetros de diâmetro, onde os homens procuram a chamada partícula de Deus, ou bóson de Higgs. Aí, hoje, já se fala e se pratica e se produz a fusão nuclear para a produção de energia limpa e permanente. Computação quântica. Se os supercomputadores conhecidos ao redor do mundo hoje fazem cálculos complicadíssimos em segundos, essa computação quântica vai ser capaz um dia de cada um ter em casa no seu micro com velocidades muito superiores. A questão é, quantos estarão preparados para acompanhar esse salto quântico na computação? Os carros voadores, que a gente vê todos os dias, cada país está conseguindo produzir o seu. Nanotecnologia, com avanço incrível, inclusive na ciência. O turismo espacial, estão aí Elon Musk, Jeff Bezos, produzindo conhecimento, produzindo com o dinheiro que oferem nas suas empresas a possibilidade desse alcance magistral. O telescópio Hubble, que foi lançado em 24 de abril de 1990 e descortinou tudo que a gente sabe até aqui do universo, confirmando aquilo que já se falava, já se previa. E o telescópio James Webb, lançado exatamente no Natal, 25 de dezembro de 2021, que vai ampliar mais ainda o conhecimento. Ele foi lançado, ainda está em fase de testes no espaço e a partir, provavelmente, do mês de maio de 2022, vai estar trazendo muito mais revelações para nós. É a humanidade evoluindo. Do outro lado, em contrapartida, nós ainda temos ganância, ódio, guerras, fome, tsunamis, miséria, pandemias, discriminação em todas as suas facetas e a desigualdade social. Aparentemente, intelectualmente, o mundo e a humanidade evoluíram, mas moralmente está complicado. Então, quando puderem, tentem ler o livro Exilados por Amor, da Sandra Carneiro, em parceria com o Espírito Lúcius. Vai falar, o principal personagem é Ernesto, dotado de uma mente privilegiada num orbe da estrela Capela. Ele foi exilado para a Terra. Primeiramente, tocou o Egito e depois na Palestina ao tempo de Jesus. Eu não posso contar mais. Leiam, porque é muito interessante. E aí, como aponta o Gabriel Delany no livro A Evolução Anímica, se tiverem oportunidade, leiam esse livro, importantíssimo. As religiões e filosofias que na Terra se têm sucedido sempre estiveram estreitamente ligadas e adstritas aos conhecimentos humanos do tempo em que foram concebidas. No cristianismo, é fácil encontrarmos o traço das falsas ideias cosmogômicas da época romana, quando dizia que a Terra era o centro do universo. Júpiter era apenas um deus, era o deus da guerra e o maior deus dos romanos. Eram politeístas, como os gregos tinham Zeus no Monte Olympus, para ditar as ordens. Zeus na Terra e na Grécia. Então a Terra era o centro do universo e nada do que pudesse existir fora criado senão para a Terra. Os progressos da ciência, contudo, têm modificado muito esse conceito. E o universo é infinito em todas as direções, são as conclusões que nós vamos chegando. Mas Nicolau Copérnico teve que abjurar, Galileu Galilei teve que abjurar, e tudo já num tempo bem depois dos romanos. Mas como diz o ditado,
há males que vêm para bem. E se não fosse o Império Romano expandir o seu território até os limites que nós conhecemos hoje através dos mapas e dos livros de história, o cristianismo talvez não tivesse se expandido exatamente nesse tamanho. Poderia ter se tornado uma religião à época menor, com influência menor sobre a humanidade, e maiores as chances de que nós talvez não tivéssemos chegado e alcançado esse conhecimento. Mas tudo está nas mãos de Deus. Então, quando Allan Kardec, nosso codificador da doutrina, fez a redação do livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, item 17, descreve o seguinte, abre aspas, posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de referência ou preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno de mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores. Fecha aspas, simples assim. Então, esse é o céu e o inferno. Outro registro importante traz um escritor chamado Mário Frigieri, no livro As Sete Esferas da Terra, pequenininho, mas eficiente. Se puderem, pesquisem, descubram e leiam. Interessantíssimo. Então ele diz o seguinte, nesse livro, ele aborda as várias dimensões que envolvem nosso planeta, dividindo em 7 círculos ou camadas correspondentes ao abismo, às trevas, à crosta terrestre, que é onde nós estamos encarnados, mas convivendo com os desencarnados. Aí tem o umbral, tem o círculo da arte, cultura e ciência, ainda tem o círculo do amor fraterno universal e o 7º círculo, ou como chamam alguns, o 7º céu, onde estão as diretrizes do planeta. Então são espíritos de alto coturno que dirigem daqui o que acontece com o nosso orbe. Então cada uma dessas faixas ou dimensões representa faixas de vibração. Na verdade é isso, que vão atrair os espíritos que desencarnam, para a frequência com que mais se afinizam. Então, o livre-arbítrio exercido nas várias encarnações é que ditará o destino, ainda que temporário, em face da eternidade do espírito, para a felicidade ou a dor e sofrimento. É a lei de causa e efeito. A opção é de cada um. Como diz Jesus, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Então, Divaldo Franco, finalmente, na primorosa parceria com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos trouxe o livro Transição Planetária. Importantíssimo para ler. Aqueles que tiverem um tempinho, procurem. Então, ele trata o principal eixo desse livro. Embora a primeira edição seja de 2010, ele trata especificamente daquela tsunami, lá na Indonésia, no Oceano Índico, que dizimou de uma vez só em torno de 228 mil espíritos encarnados. Então, mostra que as grandes tragédias da humanidade fazem parte de um processo maior, coordenado por espíritos superiores. Quem sabe aquele do 7º céu, das diretrizes do planeta, consorciados com outros emissários de Jesus e, consequentemente, atendendo à determinação de Deus. Então, eles estão preparando a Terra para uma nova fase evolutiva. Estamos todos hoje comentando, não se fala quase que de outra coisa que não seja essa transição planetária. Tem até data, 2057. Considerando a idade que eu tenho hoje, provavelmente estarei lá com 101 anos. De bengala, muleta, cadeira de roda, está todo mundo querendo ir para lá. Mas é merecimento.
é a oportunidade de crescer intelectual e moralmente. Se uma das asas estiver atrasada, pode bater a asinha, auxiliado por essa bengala, muleta, cadeira de roda, maca, não vai chegar. Vai ser expurgado para aguardar no cantinho, lá no desvio, no umbral com sorte, porque pode ir mais para baixo, na erraticidade, até que o reajuste aconteça e possa então voltar para cá, ou não. Em verdade, é só expectativa. Nós só temos direito ao sonho, mas se vai virar realidade, está dentro de nós. Então, entre 2020 e 2022, só para se ter uma ideia, já foram contabilizadas mais ou menos 6 milhões de mortes pela pandemia da Covid-19. Mas vamos somando aí os homicídios, os suicídios, as outras doenças, os acidentes. Colocando tudo isso na balança, a morte natural. Que felicidade é essa quando se gasta todo o fluido vital na prática do bem? E aí aqueles espíritos, quem não conhece um amigo, um parente que desencarnou dormindo na matéria, deitou-se e não mais levantou fisicamente. Esses são casos felizes, muito felizes comparado com os dias que vivenciamos hoje. Então, os desígnios, mecanismo e as razões que assolam a humanidade, todos os dias afetam individualmente o espírito. Há nos capítulos 16, 17 e 18, nas previsões de Allan Kardec no livro A Gênese, entre os flagelos de guerra, epidemias, terremotos, vulcões, há a insanidade. As pessoas estão ensandecidas. Hoje, observem, não precise ir muito longe, observem no shopping, atravessando a rua, cruzando estradas, subindo escadas, descendo escadas, as pessoas estão hipnotizadas, olhando o que tem no celular. O que é mais importante? A preservação da própria vida enquanto encarnado, ou a notícia ou aquela piada, aquela gracinha, as figurinhas que estão no celular, que fazem com que se distraiam com relação ao seu entorno, ao que está em volta. Pode ser um auxílio ou pode ser o fim dessa existência num acidente, por pura distração, ou foco direcionado para aquilo que naquele momento não é importante. O mais importante é atravessar a rua com segurança. Coisas simples. Podem observar todos os dias diante de vocês. Aí vem a crítica. Será que essa gente não percebe? Façam autocrítica no final do dia e vão rememorar que fizeram a mesma coisa. É o mundo que está desse jeito. Então, esse espírito encarnado ou desencarnado é influenciado por tudo que acontece no orbe. Mas é lei de causa e efeito, porque é a partir dele que essa influência no conjunto faz com que se produza o desequilíbrio do planeta nesse momento tão necessário de transição. Agora, essa transição não foi dormir ontem, acordou hoje, regeneração. Sempre falamos que existe o tempo terra e o tempo humanidade. Agora, o tempo humanidade, por merecimento, por todo o cultivo das virtudes e pela eliminação dos vícios, é que estará ajustada e será merecedora de dar esse salto quântico de provas e expiações para a regeneração. Essa fase para o planeta já começou há muito tempo. E o que acontece hoje, para aqueles grandes grupos que estão perecendo diante de nós, é porque esses precisam ser expurgados. Continuemos orando, continuemos fazendo a obra no caminho do bem,
para que possamos ter essa chance de acompanhar essa transição e, quem sabe, chegar até a velhice e partir dessa para melhor, como diz o ditado, dormindo, sem doenças. Mas se hoje estamos todos doentes, temos que continuar orando, agradecendo a Deus por essas oportunidades e trabalhando no rumo da perfeição. A receita nós já temos. Agora, querer curar depende de cada um. Então, pela forma pensamento e última análise, essa nossa individualidade vai refletir na psicosfera planetária e vamos ter de volta, porque para toda ação há uma reação com igual força em sentido contrário. Já dizia uma das leis de Newton, Isaac Newton. Então, é o somatório dessas vibrações deletérias, onde o mal predomina, que vai acarretando a reação negativa, sempre desobedecendo às leis de Deus. Creio, nenhuma religião, ciência ou filosofia evoluirá se em desacordo, se fora da sintonia dessas leis de Deus. Então, não obstante todo o progresso intelectual e a abnegação dos mártires de ontem e de hoje, aqueles precursores e aqueles sucessores, os apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus Cristo, os santos, e todos esses que foram sacrificados em nome da divulgação da palavra de Jesus, representando Deus na terra, então, nós vamos seguir esse curso inexorável rumo à destruição para a renovação. Daquelas 10 leis morais que tem no Livro dos Espíritos, em relação direta com os 10 mandamentos trazidos por Moisés no Velho Testamento, lá, lei de Deus. Aqui, lei de Deus trazidas pelos Espíritos. Não foi criado nada pelo homem. Kardec apenas codificou. Então, nós temos que expurgar esses miasmas de nós mesmos num primeiro plano, para que o conjunto da obra faça com que essa nuvem deletéria, escura, negativa, pegajosa, que está em volta do planeta, possa ser expurgada também. É possível fazer isso. Porque se deixarmos na mão apenas daqueles que vieram antecedendo os que sucederam Jesus, e todos os mártires que foram sacrificados no momento de levar essa palavra nova do amor de Deus, essa lei continua, essa palavra continua. E nós vamos desencarnar e reencarnar, sempre marcando o passo, porque avança o intelecto, mas o termo moralidade, para nós não faz sentido. Teremos ouvidos moucos. É como a semente da parábola do semeador. Ela pode cair sobre a terra e o vento vai levar e os pássaros vão comer. Pode cair em terra muito rala, sobre pedras, o sol vai sair e vai crestá-las. Ou seja, elas serão torradas, queimadas, destruídas pelo calor porque não tem água. Outras vão cair no espinheiro. E aí o espinheiro é representado por todos os nossos vícios, os nossos prazeres, os nossos gostos, toda a modernidade, tudo aquilo que é matéria. E essa semente também não vai vicejar. Mas há uma parte que vai cair exatamente na terra boa. Mas qual é a distância que nós estamos aproximadamente de ser essa terra boa? Nós sequer sabemos. Nós nos acreditamos bonzinhos, mas de bonzinho não temos nada. Do contrário, já estaremos desencarnados lá na questão 113, espíritos puros, auxiliando Jesus. Hoje, com Jesus, a gente só pede. Às vezes até agradece,
mas ser merecedor de estar par e passo com Jesus na obra que ele continua edificando neste e em outros orbes, é muita pretensão. Bem, ainda assim, a misericórdia de Deus, em especial no Brasil, permite que vicejem as colônias espirituais. Então a saída não é direta para lá ou para cá, para o céu ou para o inferno. Há estágios, há câmeras de descompressão. E é nesse momento que vem o conhecimento para nós através de espíritos abnegados que cultivaram o bem, praticaram o bem e, acima de tudo, juntaram as letras, as palavras, os textos e compuseram livros dos quais a gente foi passando aqui 10, 11 livros, além da Bíblia Sagrada, que pelo peso, pelo volume, pelo tamanho, não seria possível mostrar aqui para vocês. Ela está ali adiante, mas nós temos que voltar lá. Tivemos a Lei de Italião, tivemos o Código de Hammurabi, tivemos os 10 Mandamentos, o Pentateuco, o Novo Testamento, a composição da Bíblia, que é do latim biblion ou biblioteca, que é reunião de livros, são vários deles. E lá no finalzinho tem Apocalipse. João Evangelista, lá exilado na ilha de Patmos, conseguiu trazer para nós, ele que foi arrebatado, né, durante o desdobramento, ele então viu e trouxe para nós a visão. E as coisas estão se confirmando e a ciência ratificando. O bom e o ruim. Mas Apocalipse não é coisa ruim. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Foi revelado a ele e ele revelou à humanidade. E as pessoas não gastam tempo para ler, entender e compreender aquilo que ali está escrito. Quando fizerem a leitura e compreenderem o que ali está escrito, vão ver que é fácil superar. É só querer, só depende de nós. Então, essas colônias espirituais ficaram conhecidas para nós através do livro Nosso Lar, que tem uma colônia com o mesmo nome, num dos círculos que compõem o umbral em torno da Terra. Lembram das 7 esferas da Terra, descritas por Mário Frigieri? Nosso Lar está numa dessas, mas há colônias menos evoluídas e há colônias mais evoluídas, sempre em torno do planeta Terra. Hoje, encarnados na face da Terra, somos mais ou menos 7,5 bilhões de habitantes. Há pelo menos 15 bilhões na erraticidade esperando ansiosamente na fila pela vez de reencarnar. A cada vez que nós periclitamos a nossa vida, nós abrimos a chance para ser substituídos. Vamos ser arrebatados para um ponto qualquer, inicialmente em torno da Terra, e aí quando houver os grandes expurgos, pode ser até que esse grande expurgo nos leve para um outro orbe, que também tem as suas esferas e as suas dimensões correspondentes, a exemplo da Terra. Não está muito distante dessa realidade. O que vai mudar é a composição dos espíritos que estão em cada orbe, melhores ou piores. Então, quanto mais difícil o resgate, mais nas trevas estaremos. Mas a fé e a esperança nos movem. Rezemos e trabalhemos com Jesus no coração. E com a certeza de que a luz sempre vencerá as trevas. Agradecendo a vocês todos por essa oportunidade, elevemos agora o nosso pensamento à espiritualidade amiga para que nos abençoe, para que prodigalize um novo amanhecer para todos nós, que tenhamos a capacidade de juntar o intelecto e a moralidade dentro de nós. Porque, como disse Jesus através do Evangelho de Marcos, no capítulo 7 desse Evangelho,
versículos 14 a 23, o mal é o que sai da boca do homem e não o que entra. Porque o que nos alimenta pode estar até sujo, mas o que não servir vamos excretar. Agora, o mal que sai pela boca, ele tem origem no nosso coração. O pensamento plasma, o coração põe o fel e nós verbalizamos aquilo tudo que pensamos, quando na verdade temos que nos dedicar a nos melhorar, sempre de dentro para fora, que vai prevalecer sempre sobre aquilo de fora para dentro. Nos melhoremos, irmãos, oremos e vigiemos, para que possamos acompanhar a terra e sermos merecedores de estabilizarmos nossos corpos e nossos espíritos num planeta de regeneração. Obrigado, Senhor. Esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado e até um próximo trabalho e uma próxima oportunidade, se Deus quiser.